nosso livro 3 do Desenlace, falando hoje com vocês trigonometria 3. Mas o que vem a ser a trigonometria 3? É o gráfico das funções trigonométricas. Bora lá! Importante aqui, vocês têm que saber fazer gráfico base. O restante é tudo manipulação desse gráfico lá da nossa aula de nivelamento de gráfico. Tudo se remete àquilo lá. Mas aqui a gente vai falar com vocês, obviamente, em funções trigonométricas. Primeiro, o gráfico básico que tu precisa saber é o gráfico da função seno, a função senoide, tá? Importante do gráfico da função senoide, tu sabe das variações que a gente já viu, que ela varia no primeiro quadrante de 0 a 90 graus, ou seja, de 0 a π quartos, né, de π-meios, na verdade, π-meios, vocês conseguem perceber que ela varia de 0 a 1, depois ela vai variando de 1 para 0, de 0 a -1 e de -1 a 0, ou seja, ela vai até o topo, pensa assim, ela vai no topo, depois ela cai para um vale e volta ao meio. Não esquece, esse é o gráfico base da função senoide, a função f de x igual a seno de x. É esse cara que tu precisa saber, é esse gráfico, tá? Domínio da função senoide, os reais. Não te esquece, a gente já falou isso anteriormente, tá bom? Imagem, ela sempre varia de -1 a 1. É isso que tu precisa analisar nesse momento. Sempre de -1 a 1 se ela não tiver deslocamento. E o período, 2π radianos. Ou seja, esse gráfico ele sempre vai variar de 2π em 2π, sempre sendo exatamente igual. Só toma cuidado. O seno, a função senoide começa no 0, vai até o 1, volta para o 0, para o -1 e vai voltar para o 0. Beleza? Falando da função cossenoide. Função cossenoide, o gráfico dela é um pouquinho diferente. Ela começa lá no topo, ela vai no 1, depois cai para o 0, do 0 vai para o -1, do -1 volta para o 0 e volta para o topo, tá bom? É isso que tu precisa lembrar. Ou seja, crista vale crista. Como é que funciona nesse caso daí a senoide, que a gente já viu? Ela começa no 0, vai para a crista, volta para o 0, vale, e aí volta para o 0, tá bom? É sempre dessa forma aí que tu deve imaginar os teus gráficos e também ele vai variando de 0 a 2π, nesse caso aí, se estabelecendo para o lado positivo. Para o lado negativo ele só se reflete, tá bom? Lembra que esse gráfico que a gente está falando é um gráfico de uma função f de x igual a cosseno de x. O domínio também é os reais quando a gente fala na função cossenoide. A imagem de -1 a 1, conforme a gente já tinha falado anteriormente, e o período 2π radianos, de 0 a 2π, sempre sendo esse teu período. De 2 em 2π, ele sempre vai ser o mesmo esboço, tá bom? Seguindo ainda em gráficos básicos, falando agora sobre a função tangente. A função tangente ela é um pouquinho diferente, né? Ela começa do 0 e vai rumo aos confins do infinito, depois vem do menos infinito, vai até o 0, aí depois do 0 até o mais infinito, e assim sucessivamente, tá bom? Lembrando que é uma função do tipo f de x igual a tangente de x. E o domínio? Domínio, como a gente já tinha falado anteriormente, o domínio tem que ser diferente de 90 graus e para todas as suas meias voltas aí, contando que esse teu K sempre vai corresponder a essas meias voltas, ou seja, em 90 e em 270 graus ela não é definida. Por quê? Porque ela vai estar rumo aos confins do infinito ou do menos infinito. Tá bom? A imagem é sempre os reais, porque a gente tem que olhar para o nosso eixo dos y, e o nosso período, nesse caso, ela vai de π em π radianos, tá certo? Funções inversas, não esqueçam das funções inversas. Os gráficos das funções inversas são muito parecidos, porém, inverte. É bem isso que tu deve pensar aí dessa forma. O gráfico, então, se a gente pensar numa função secante de x, o que que tu vai pensar? O gráfico vai ser o inverso de quem? Do cosseno de x. Tá? Então, o inverso da função secante, ela nada mais, nada menos é do que o inverso do cosseno, ou seja, 1 sobre o cosseno. A cossecante, o inverso do seno. Então, dizer cossecante de x, basta tu pegar 1 e dividir pelo seno da tua função ali, do teu ângulo central, tá certo? E a cotangente também, no próprio nome já dá para perceber, cotangente é o inverso da tangente. Importante que tu saiba esses caras aí.
Transformações de gráficos trigonométricos. Lembra, tu precisa saber o básico. Vamos falar aqui de algumas coisinhas das transformações de gráficos trigonométricos. Uma função trigonométrica ela tem uma forma característica. Qual é a forma? E mais A seno ou cosseno. Tá aí a tangente. Não vai ser trabalhado tangente, vai ser seno ou cosseno px mais f. O que esse E, A, P e F significa? O E, ele corresponde ao eixo. O que significa esse eixo? Ele desloca o teu gráfico verticalmente, ou seja, ou para cima ou para baixo, tá certo? Se a gente falar no A, o A é uma amplitude, ou seja, ele vai esticar ou comprimir o teu gráfico verticalmente. Se o A for maior do que 1, ele estica. Se o A for menor do que 1, ele comprime entre 0 e 1 aí para vocês, tá bom? O P ele corresponde ao período, ou seja, quem está na frente do X corresponde ao período. E aí tu tem que simplesmente igualar a 2π. Tu vai pegar somente quem está na frente do X e igualar a 2π para descobrir o período. O que vem a ser o período? O período vem a ser o quanto ela vai oscilar ali, tá? E o F corresponde à fase, ou seja, é um deslocamento do teu gráfico horizontalmente, tá bom? Isso aqui é importante. O período também vai ter alguma relação em esticar e comprimir o teu gráfico horizontalmente, porém ele comprime quando for maior do que 1, né? E ele, né, estica quando for o quê? Quando ele for entre 0 e 1 aí. Tu precisa saber disso, que é importante para vocês verem os gráficos e, claro, logo mais o Diegão vai fazer com vocês alguns exercícios para vocês pegarem na prática. Mas lembra, o importante é saber os gráficos básicos que são realmente importantes aí para ti. Tá? Transformações de módulo e sinal. Lembra, saiba o básico. Saiba a função seno e cosseno. Gráfico da função senoide. Lembra? Começa, vai para o vale, né? Vai na crista, volta para o vale e voltou na origem. Origem, crista, vale, origem. Tá certo? Se eu falar no módulo, apliquei o módulo na função, tudo que está abaixo do x reflete 180 graus. Tudo que está abaixo. Se eu falar em menos a função, menos a tua função senoide, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que girar tudo em relação ao eixo dos x, ou seja, tudo que estava em cima iria para baixo e tudo que estava embaixo iria para cima em relação ao x. E se eu aplicar um módulo e depois trocar o sinal, lembra? Basta tu pensar no módulo da função, estava tudo em cima, e agora eu troquei o sinal, ficou tudo para baixo, tá certo? E ainda tu deve analisar agora o cosseno. Lembra? O cosseno começa lá no topo, tá? Lá na crista, vai para a origem, depois o vale, origem e crista, tá certo? Se eu aplicar o módulo na função cossenoide, lembra o que deve acontecer? Simplesmente tudo que está abaixo se rebate para cima 180 graus. Troquei o sinal do cosseno. Lembra? Pega a função original, gira toda ela em função do teu eixo das abscissas. Aí agora eu apliquei o módulo no cosseno, depois troquei o sinal. Tudo que estava em cima, lá do módulo, se reflete 180 graus para baixo. Lembrem desses 8 gráficos básicos aí. O resto tudo é deslocamento, conforme o professor Diego Martinelli irá fazer com vocês agora, descendo o pau em exatamente 6 exemplos para vocês não errarem mais nenhuma questão de gráficos. Vai lá, Diegão! Bora lá então, cola aqui, gurizada, para tu saber tudo sobre gráfico. Primeiro caso aqui, ó. Trabalha construindo o teu eixo de equilíbrio. Lembra que o teu eixo de equilíbrio é aquele cara que aparece somando na tua função. Na letra A, nós não temos ninguém somando no eixo de equilíbrio, então o eixo de equilíbrio é o próprio zero. E lembra que esse 3 é a tua amplitude. Como a tua função cosseno vai de menos 1 a 1, quando eu multiplico por 3, ela vai de mais 3 a menos 3. E aí tu precisa lembrar do gráfico base da tua função cosseno. Ó. Deixa eu ver aqui, 2, 4, 6... Deixa eu prolongar um pouquinho esse cara aqui, esse eixo aqui. 2, 4, 6, 8. Prolongar um pouquinho esse cara aqui. E aí eu vou fazer contigo agora a primeira oscilação da tua função cosseno
Lembrando que nós temos as divisões aqui, que são os nossos 4 quadrantes, ó. Função cosseno. Lembra que a tua função cosseno ela começa do máximo, no caso agora aqui é o 3. Vem para o mínimo, volta para o equilíbrio e agora volta novamente para o valor máximo dela ali. E está aqui a nossa função 3 cosseno x. Esses pontos que eu marquei nos eixos, gurizada, é os términos de cada um dos quadrantes, ó. 2π, π, 3π sobre 2 e π sobre 2. Tranquilo então, gurizada? E lembrando aqui o nosso ponto mínimo é o menos 3. Aqui o esboço da nossa função 3 cosseno x. Esse cara aqui que mexe na fase, gurizada, ele vai fazer uma gaita com a tua função. Eu gosto de enxergar, eu vou trabalhar com o mesmo intervalo, o mesmo espaço ali em cima, porque eu quero te mostrar uma coisa que eu acho bem importante. Vou continuar marcando aqui os mesmos eixos, ó. Os 4 quadrantes, aqui é o 2π. O que acontece nessa função seno 2x? Aquele número que aparece multiplicando o x lá dentro da tua função, ele indica o número de oscilações que tu vai fazer de 0 a 2π. Ou seja, como eu tenho o 2, significa que eu preciso fazer 2 funções seno ali. Tranquilo, gurizada? Então, a tua função, ó, ela vai ficar... Deixa eu ver aqui, tem uma... Aqui vai ter uma função que ela vai fazer aqui. Primeira oscilação da função seno e agora a segunda oscilação da função seno. Já que aquele número que aparece ali multiplicando, ele indica quantas oscilações eu vou fazer e ele não mexe nos valores máximo e mínimo da tua função, que no caso aqui é o 1 e o menos 1. Então ele só indica quantas oscilações tu precisa fazer. E esses cortes no eixo X, só para comentar com vocês, ó, gurias, esses cortes no eixo X é o que a gente chama de raízes da função. Lembram lá das funções, né? Então, cortes no eixo X são as raízes. 2 cosseno 2x, agora ele misturou as duas, ó, o cara da amplitude e o número de oscilações. Vamos ver aqui. 2, 4, 6, 8, nossos 4 quadrantes. Significa que agora a minha função vai de 2 a menos 2, porque a minha função cosseno 2x vai de 1 a menos 1, multiplicado por 2. Ela vai de 2 a menos 2 a partir de agora. E eu preciso fazer 2 oscilações, porque o cosseno está sendo multiplicado por 2 aqui, o x aqui dentro está multiplicando por 2, então tem que fazer aí 2 oscilações. E aí a tua função, ela vai ficar alguma coisa mais ou menos nessa linha aqui, ó. Todo o intervalo que eu estou desenhando, gurizada, está sempre dentro do intervalo que vai de 0 até 2π, tá? Que é a chamada primeira volta do ciclo trigonométrico ali. Então, função cosseno está aqui então o gráfico da nossa letra C aqui. Tranquilo, gurizada? E nessas 3 situações, na B e na C, o nosso eixo de equilíbrio é o 0. 2 para cima, 2 para baixo. 3 para cima, 3 para baixo. 1 para cima, 1 para baixo. Porque o eixo de equilíbrio é o 0 e a partir do eixo de equilíbrio tu sobe e desce tantas unidades. Tá vendo que na letra D tu tem o menos 1? O menos 1 agora, gurizada, ó, vai ser usado como referência e como eixo de equilíbrio. Ó. Ele vai ser o meu eixo de equilíbrio para traçar a minha função. Então vamos lá. Marcando aqui os quadrantes. 1, 2, 3, 4. A amplitude é 1. Se é 1, eu vou subir até o 0
e vou descer até o menos 2. E aí eu posso fazer agora a minha função seno aqui. Tranquilo, gurizada? Então, vamos lá fazendo a nossa função seno. Lembra? Ela começa crescente, depois ela decresce, continua decrescendo a tua função seno. Deixa eu fazer ela mais arredondada aqui, para não ficar tão bagaceira. E continua crescendo agora no quarto quadrante. E aqui está o nosso 2π e a nossa oscilação, a nossa primeira oscilação ali da nossa função. Então esse menos 1, ou esse cara que aparece somando ou subtraindo nas funções, é o eixo de equilíbrio. A partir dele eu subo e desço tantas unidades. Agora aqui, ó, olha na letra D. Eixo de equilíbrio é o 2, ó. Então tu vai marcar o 2 ali. Então, a partir do 2, tudo acontece na minha função. Vou dividir os 4 quadrantes. Minha amplitude é 2, significa que a partir do meu eixo de equilíbrio eu vou subir 2, parando no 4 e vou descer 2 unidades, parando no 0. Como eu só tenho uma oscilação que eu preciso fazer de 0 a 2π e a função é seno, o gráfico da nossa função seno vai ficar assim, gurizada, ó. Beleza. Aqui o gráfico da nossa função terminando no 2π. Uma das coisas que o Moisés comentou com vocês antes de fazer o nosso último exercício e encerrar a nossa aula hoje, ó. Lembra que a função, ó, y é igual a e mais ou menos a... Eu vou botar seno, tá, gurizada? Como é que tu vai determinar sempre a tua imagem? Só para comentar com vocês aqui rapidão, tá? Quando tu tem a função. A tua imagem, ela é o teu eixo de equilíbrio mais a amplitude, eixo de equilíbrio menos a amplitude. E aí tu consegue determinar a imagem. Como assim, ó? 2 mais 2, 4. 2 menos 2, 0. Então a tua imagem vai de 0 a 4. Menos 1. Aqui o número que aparece na frente é 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Menos 1 dá menos 2. Então a minha imagem vai de 0 a menos 2. Sacaram a jogada para determinar a imagem? Então é bem tranquilo tu determinar a imagem. Só se eu tenho o gráfico, processo inverso. Tu acha o eixo de equilíbrio e vê quantas unidades a partir desse eixo de equilíbrio tu sobe e tu desce. E aí tu consegue determinar a amplitude, que é o cara que está multiplicando ali a tua função. Esse gráfico da letra F tem o eixo de equilíbrio igual a 3. Então vamos marcar o 3 aqui. Está aqui o nosso eixo de equilíbrio. Vamos botar aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Eu vou fazendo em etapas com vocês aqui, gurias, tá? Esse é o primeiro passo aqui. Vou começar construindo, ou melhor, vou apagar esse cara, vou começar construindo o seno de 3x. Seno de 3x significa que eu tenho que fazer 3 oscilações, ó. Uma, duas, eu vou ter que usar um pouquinho mais para lá, vamos lá, 3. Eu preciso fazer 3 oscilações dentro do intervalo que vai de 0 até 2π. Aqui. Então, aqui é o 2π. Essa função que vocês estão vendo é a função seno de 3x. Agora eu protegi essa função por módulo. Lembra que um módulo altera valores negativos. Apaga a parte negativa e tu reflete ela no eixo x. Então tu vai ficar tipo várias ondinhas aqui. Várias ondinhas. Só na alegria aqui, ó. Só na boa. Tranquilo? Essa parte agora nós já fizemos. Multiplicado por 2. Então agora, antes que eu ia do 1, agora eu vou até o 2. Como é que eu vou fazer isso agora? Então, ó, a função vai fazer isso aqui, ó.
Só para vocês entenderem. Então vamos lá. Antes ela ia até o 1, agora ela multiplicado por 2, ela precisa ir até o 2. Ok. Então esse gráfico roxo não existe mais. Ok. Só que não é 2, é menos 2. E o que eu sei que é aquele menos 2 ali? Aquele menos 2, ele é uma reflexão no eixo X. Tudo o que está para cima vai ser refletido para baixo. Como está tudo para cima, todo o meu gráfico precisa ser refletido para baixo. Então essa parte de cima do gráfico não existe mais. Então essa parte aqui já era. Ok. Qual é o papel desse 3 aqui, gurizada, agora? Ó. O papel desse 3, lembrando que aqui é menos 2, né? O papel desse 3 é eu realizar um deslocamento vertical de 3 unidades para cima. Então, menos 2. Quando eu somar 3 unidades aqui, eu vou chegar no 1. Essa vai ser a jogada aqui. Subindo 3 unidades, menos 2 vem para o 1. Aqui eu estava no 0, subo 3, paro no 3. Então, tudo que vai acontecer agora está dentro desse intervalo aqui, entre 3 e 1, porque todo o teu gráfico, gurizada, ó, todo o teu gráfico tem que ser deslocado 3 unidades para cima. Todo ele subiu 3 unidades. Então, esse gráfico de baixo não existe mais. Então, eu fiz com vocês um passo a passo, partindo da função mais básica, que é a seno de 3x. Coloquei módulo, multipliquei por 2, acrescentei o negativo e depois somei 3. Então, está aqui representado o nosso gráfico 10 menos 2, módulo seno de 3x. E aí, com isso, a gente encerra a nossa terceira aula de gráficos da parte de trigonometria. Certo, gurizada? Então, valeu e até a próxima! Feito então, gurizada, muito obrigado. Não esqueçam de deixar o seu like, curtir o nosso canal e compartilhar com os amigos essa aula de gráficos de funções trigonométricas. Beleza, gurizada? No mais era isso. Muito obrigado pela presença e pelo prestígio. Até a próxima. Tchau, tchau.